Obrigada. Obrigada a vocês. Então, o nosso projeto é um projeto de pesquisa salarial, que a gente vai fazer em parceria com a Acert, para trazer essa informação, como eu falei, bastante relevante para vocês. Vamos começar com um overview, para vocês terem ideia aí de quando a gente está se aproximando do final da apresentação e tal. Se vocês puderem ir mandando as questões aí no chat, ao longo da apresentação, aí no final, a Mariana, a Juliana me ajudam aí, para que a gente possa responder a todas as dúvidas e todas as perguntas. Então, dando um overview aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a Celer, o que é a Celer, vamos dar para vocês uma visão geral do projeto, começo, meio, fim, falar um pouquinho dos critérios e mecânicas que a gente usa para a realização de uma pesquisa salarial, mostrar o cronograma e mostrar um pouco dos eventos que a gente tem feito. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a Celer. Nós somos uma HR-Tech, uma empresa de tecnologia voltada para recursos humanos. E a nossa especialização é em projetos de remuneração. Então, o que a gente oferece? A gente oferece uma plataforma digital que tem, ao mesmo tempo, tem uma metodologia toda construída para a realização de projetos de cargos e salários, tem também a facilidade da implementação dos projetos. Nosso objetivo é trazer para vocês aquilo que a gente chama de celeridade, por isso o nosso nome, Celer. Projetos de cargos e salários costumam ser demorados, caros e de difícil sustentação na empresa, porque uma vez que você contrata uma consultoria, a consultoria faz o projeto, ela vai embora, você não consegue continuidade no projeto. Daí 1 ano ou 2, se não tem mais aquele consultor, ou se não tem mais aquele profissional de RH que fez a implantação, você perdeu o projeto. E o nosso objetivo é dar independência, dar autonomia, para que as empresas possam tomar decisão com base nas informações que elas mesmas têm e com base em informações de mercado. Então, tudo fica na plataforma, você constrói um projeto de cargos e salários de A a Z dentro da plataforma e tem acesso às pesquisas salariais. Então, nós estamos começando esse trabalho com a Acert, esperamos poder repetir nos próximos anos, e na medida em que a gente vai munindo a plataforma de informações segmentadas, como é o caso de vocês, não é uma pesquisa de mercado geral, para cargos mais administrativos, cargos mais de back-office, ok, eu tenho uma pesquisa de mercado geral. Mas para cargos mais voltados para o próprio negócio, eu quero ter uma pesquisa segmentada, de preferência uma pesquisa da minha região, de empresas que concorrem comigo. Então, você tem acesso a esse tipo de pesquisa dentro da plataforma. Essa é a nossa equipe. É o fundador, o Nicolas, que cuida da parte de tecnologia, e eu que sou a principal responsável pelas operações, então eu que implemento os projetos. Trazer uma visão geral do projeto. O nosso projeto está dividido em 5 fases. A primeira fase é uma fase de planejamento e entendimento. Boa parte dessa fase a gente já realizou e tem um pedacinho ainda para fazer, tá? Depois a gente passa por uma fase de diagnóstico, a fase de execução, a modelagem dos dados e, finalmente, a apresentação dos resultados. Então, detalhando um pouco cada uma dessas fases. A fase de planejamento e entendimento, como eu falei para vocês, boa parte disso a gente já fez, que foram essas várias reuniões aí que eu fiz com a Mariana, para ela entender o que a gente estava propondo, como que seria o projeto, quais eram as características da Acert e dos associados da Acert, e a partir de agora, a partir de hoje, com a adesão de vocês ao projeto, a gente começa a concluir essa fase de entendimento. O que falta um pouco ainda para a gente concluir essa fase de entendimento? A gente vai precisar construir juntos uma biblioteca de cargos. Quais são os cargos mais comuns, cargos mais específicos das empresas de vocês e que vocês têm mais interesse na pesquisa? Às vezes, um cargo ele tem um nome numa empresa e na outra ele tem um outro nome. Dão para ele um outro apelido. E aí, as atividades são basicamente as mesmas, mas os nomes, eles variam.
Então, para que a gente possa trazer informações realmente consistentes, a gente precisa fazer esse matching aí dos cargos. Então, a gente precisa entender que esse grupo de atividades, esse conjunto de atividades, embora na empresa A ele tenha um determinado nome, na empresa B ele tem outro, mas são o mesmo cargo. E a gente vai comparar esses cargos igualmente. Então, para isso, a gente constrói de uma biblioteca de cargos que vai facilitar o trabalho tanto de coleta de dados, de envio das informações, quanto também o trabalho de comparação dos cargos depois, para que seja realmente uma informação ali verídica, confiável, etc. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer ainda a partir de agora, tá? A gente vai preparar também o formulário, né, o modelo para coleta de dados do consultor. A gente já tem, obviamente, um modelo, e aí a gente apresenta esse modelo no dia do workshop com vocês, para explicação da coleta de dados, e se houver necessidade de incluir alguma verba específica, característica no setor de vocês, a gente acrescenta no modelo do nosso coletor, tá? Então, essa é a primeira etapa, que, como eu disse, a gente já avançou bastante, tem aí ainda um pedacinho de lição de casa para fazer, mas que vai acontecer ao longo das próximas etapas. A etapa de diagnóstico de mercado, que tem a ver com isso que eu estava falando, quais são os cargos peculiares, quais são os cargos característicos, qual é o tamanho das empresas que vão compor a nossa amostra, enfim, o que tem de relevante aí, de específico, de característico. Feito isso, a gente vai, então, analisar o nosso coletor, ver se o nosso coletor está atendendo às necessidades, como eu disse, se tem necessidade de fazer algum ajuste, e aí a gente passa para o kickoff com os participantes, ou seja, a gente vai apresentar para vocês em detalhes o projeto. Na verdade, hoje a gente já está fazendo esse kickoff mesmo sem a gente ter cumprido essas etapas aqui, né? E na medida que a gente tiver adesão de vocês, e quanto mais empresas participarem, melhor a qualidade da amostra. Muito melhor a qualidade da amostra. Então, se vocês tiverem outras pessoas que vocês conheçam do mesmo segmento, colegas aí, que vocês possam estimular a participar do projeto, é muito interessante para todos que participarem, porque a gente vai ter uma amostra ainda melhor. Finalmente, a gente vai para a parte de execução, que é quando a gente vai passar para vocês, fazer esse workshop, em que a gente vai explicar o uso do coletor, em que a gente vai mostrar o coletor para vocês, falar, olha, é assim que vocês preenchem, é dessa forma, se tiver alguma dúvida, é assim que vocês vão sanar a dúvida, para que as informações que venham para nós sejam informações com qualidade. Uma vez que a gente fizer o workshop, enviar para vocês as senhas de acesso à plataforma, para que vocês possam entrar, baixar o coletor e, a partir daí, preencher os dados no coletor, a gente vai estar na fase de execução. Então, a gente vai dar aí em torno de 2, 3 semanas, dependendo da data que a gente fizer ir, para que vocês possam preencher, para que vocês tenham tempo hábil para preencher as informações e devolver para nós. Uma vez preenchido, devolvido, a gente vai passar para a fase seguinte, que aí não depende nada de vocês, ela tá totalmente ligada a nós, que é a fase de modelagem dos dados. A gente vai receber os dados, a gente vai fazer um tratamento, uma higienização ali da base, para ver se dentro da base todas as informações que nós pedimos vieram da forma como nós pedimos, se existe algum tipo ali de dúvida, de sujeira na base, que a gente precise entrar em contato com alguma empresa para esclarecer algum ponto, e aí a gente faz esse trabalho e faz a análise dos dados para que a gente possa, então, devolver as informações para vocês. No final, vocês vão ter um relatório com todas as informações, um relatório em PDF, que vocês vão poder baixar da plataforma, e vão ter acesso, obviamente, às consultas na plataforma. A gente vai fazer, então, uma reunião de apresentação dos dados, em que a gente vai apresentar
todo o resultado da pesquisa para vocês, e em seguida a gente vai fornecer as senhas de acesso novamente para que vocês entrem na plataforma, acessem os resultados e baixem o relatório. Então, como é que vai funcionar na prática? Uma vez que a gente tiver o número de empresas participantes, a gente vai ter a biblioteca de cargos, a gente vai definir alguns critérios aqui, depois eu vou explicar para vocês também esses critérios, o que a gente vai considerar uma empresa P, o que a gente vai considerar uma empresa M, o que a gente vai considerar uma empresa G, para que a gente possa também dividir por porte e vocês possam fazer esse tipo de consulta dentro da plataforma. Feito isso, vocês vão receber um login e uma senha, vão entrar na plataforma, e entrando na plataforma, vocês vão baixar o coletor, que é uma planilha em Excel. Essa planilha em Excel vai ter todas as instruções, vocês preencherem todos os dados ali solicitados. Uma vez que vocês preencherem os dados solicitados estiverem ali, vocês vão devolver para nós, através da plataforma também. Então, não circula nenhuma informação por e-mail, não circula nenhuma informação por WhatsApp, nem por Drive, nem por qualquer outra forma. É tudo através da plataforma. Você entra na plataforma, baixa o arquivo, preenche o arquivo, entra na plataforma, importa o arquivo. Feito isso, e passado o prazo necessário para que a gente possa fazer a modelagem dos dados, vocês vão ter novamente acesso à plataforma, vocês vão ter um acesso gratuito por 30 dias, para que vocês possam fazer várias consultas e tal, e para baixar o relatório em PDF, e para um acesso maior do que esse, aí a gente tem alguns planos aqui que eu vou mostrar para vocês também, tá? Quais são os critérios, quais são as mecânicas ali que a gente definiu para participação na pesquisa? Somente participam empresas do setor que estejam no banco de dados da associação ou indicados pela mesma. Então, no caso, vão ser empresas associadas à ACERT ou associadas a associações parceiras da ACERT, que a Maria me falou que estava divulgando para algumas associações do mesmo ramo, que poderiam fazer parte. Então, somente empresas do setor, somente empresas do segmento. Não tem nenhuma outra empresa que não seja do segmento de vocês, e por isso que a amostra acaba sendo bastante importante para vocês. Confidencialidade. Somente a Seller tem acesso aos dados abertos por empresa. Então, os dados abertos, como eu falei, eles só circulam na plataforma, eles não circulam em outro lugar, ninguém tem acesso a essa informação, nem mesmo a ACERT, ninguém tem acesso. É só a Seller que tem acesso às informações abertas por empresa e eles não são repassados para ninguém. Nós também não temos nenhum interesse no indivíduo. Então, os dados, eles são todos anonimizados, para garantir o cumprimento aí da LGPD e tudo mais, e porque também já é um padrão de pesquisa de mercado. A gente não tem interesse na pessoa, a gente tem interesse na cadeira. Então, não esse nome de ninguém, não é possível identificar de forma alguma o ocupante do cargo, tá? Os resultados, como eu falei, são tratados e são transformados em informações relevantes para vocês. Então, além da pesquisa salarial, vocês têm informações também sobre turnover, absenteísmo, percentual de mulheres na empresa, percentual de mulheres na liderança, vocês têm informações sobre benefícios, quais são os benefícios mais praticados pelas empresas, tanto benefícios financeiros quanto benefícios não financeiros. Então, traz para vocês um raio-x geral das empresas que participarem da pesquisa, né? E, claro, se houver interesse também, é possível, de forma organizada, fazer ali algum tipo de mercado selecionado. Olha, tem 20 empresas participando, mas tem interesse em saber só dessas 5 ou 6 aqui que concorrem mais diretamente comigo e tal. Se houver interesse, também pode haver essa possibilidade, tá? Ela está aberta para que a gente possa fazer. Obviamente que daí envolve algum custo, né? Porque vai exigir um trabalho mais direcionado. Quais são os papéis
e responsabilidades de cada um aqui, né? Então, nós temos 3 partes aqui envolvidas. Nós temos a associação, que está fomentando esse trabalho, e eu acho que é bem interessante a associação trazer isso para vocês, porque é um produto de valor para vocês. Então, a associação tem feito aí a parte dela, a Mariana me atendeu super bem para a gente viabilizar esse projeto, divulgando para as empresas, viabilizando essa reunião, acompanhando. Então, qual que é o trabalho da associação? Divulgar, facilitar o processo de coleta de dados quando a gente entrar nessa fase, dar um apoio para a gente na comunicação, principalmente com as empresas, acompanhar o cronograma, fazer todo o trabalho de comunicação direta com os associados e organizar os eventos. A gente está tendo esse evento hoje, que é para apresentação do projeto. A gente vai ter um segundo evento, que é o workshop para explicação do coletor, e essa é uma fase muito importante. Eu recomendo que todos que aderirem ao projeto participem do workshop, para que possam entender como é que a informação tem que vir para nós. E, finalmente, um terceiro evento, que é para a apresentação dos resultados finais do projeto, apresentação dos resultados da pesquisa. A participação do associado. A participação do associado é fundamental, porque ele é o nosso ouro, né? É ele que vai fornecer os dados para nós. Então, é fornecer os dados de remuneração, de benefícios, ter, assim, esse compromisso com a veracidade dos fornecer informações ali relevantes, informações corretas, bem apuradas para nós, participar dos eventos, como eu falei, para que possa, então, saber exatamente o que vai ter que fazer, né? Respeitar essas diretrizes que nós temos falado, especialmente em relação à confidencialidade dos dados. Às vezes, participa da reunião e aí tem um colega que não participou e fala, eu não participei da pesquisa, me manda aí o relatório da pesquisa e tal. Então, assim, evitar esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente assume um compromisso de confidencialidade, para que a pessoa possa ter acesso aos resultados, ela precisa contribuir com os resultados. Então, ela tem que participar da pesquisa, fornecer as informações dela, e aí sim, né, é uma troca justa. Eu dou a minha informação e eu recebo a informação do grupo. Se eu não dou a minha informação, não é justo que eu tenha acesso à informação do grupo, né? E, claro, aproveitar depois esses resultados para rever suas políticas, rever aí as suas estratégias para a gestão de pessoas. E por parte da Célia, a gente tem um compromisso de disponibilizar a plataforma, de dar apoio técnico aí durante todas as etapas do projeto, de garantir a confidencialidade dos dados, garantir o cumprimento aí da LGPD e de todas essas questões éticas envolvidas num trabalho como esse. Todo o trabalho de análise, de interpretação dos dados, garantir a acuracidade dos dados para vocês, elaborar esse relatório final e fazer também a apresentação dos resultados nesse evento de apresentação dos resultados, tá? Como que vai funcionar aqui o acesso aos resultados? A gente tem feito esse trabalho com várias associações. Então, a gente colhe muita informação, trata essa informação, e essa informação ela pode ser disponibilizada em diversos filtros, com diversos níveis, vamos dizer assim, de detalhamento das informações. Então, você vai ter, como associado, você vai ter acesso ao plano Compact, que você vai ter acesso por 30 dias a estas informações aqui, né? Você vai saber quais são os cargos da pesquisa, você vai ter acesso à biblioteca de cargos, você vai poder consultar a remuneração para a plataforma para ter acesso ao salário por cargo, por famílias de cargo ali, você vai saber tanto salário fixo, bônus, informações da parte demográfica, benefícios, tudo isso, e um relatório em PDF. Se você quiser um relatório em Excel e um acesso por mais de 30 dias, você vai passar para o plano Smart, onde você vai ter 120 dias de acesso, você vai ter mais alguns filtros da pesquisa, então você vai ter ali os percentis, você vai ter mais detalhamento e um prazo maior de acesso, que seria o acesso de 120 dias. E assim sucessivamente, a gente tem o plano Smart Mais com acesso a 180 dias e tem a plataforma Full.
nós temos muito interesse em fazer a pesquisa também para que vocês conheçam o nosso produto e, se for do interesse de vocês, se vocês sentirem essa necessidade, que vocês possam também usufruir do nosso produto, que é a nossa plataforma. Então, para as associações, a gente faz um projeto em que a gente fornece para todos descontos bastante agressivos para que vocês possam ter acesso ao nosso produto. Então, associados, empresas associadas, elas têm 30% de desconto no acesso a 120 dias e no acesso a 180 dias. E tem planos bastante especiais, caso tenham interesse na plataforma full, ou seja, implantar um projeto de cargos e salários na sua empresa, de A a Z, de forma totalmente digital e garantindo a sustentação do projeto, ou seja, à medida que a gente vai atualizando a pesquisa ano a ano, você vai tendo ali acesso às informações ano a ano. A gente sabe que o mercado de RH, ele tem... Antigamente a gente falava assim, o mercado está mudando, o mercado está se transformando. Agora eu acho que não é mais mudança, não é mais transformação, é mutação, porque tem se transformado num nível que as coisas estão, assim, assustadoras, especialmente na área de tecnologia. Assim, cada dia eu abro o Instagram ali, e eu gosto muito dessa área de tecnologia, agora com essa coisa de inteligência artificial, todo dia uma novidade. Inteligência artificial quântica, gente, o que é isso, né? Então, tem surgido novos cargos, tem surgido novas funções, tem se transformado drasticamente. E isso afeta, obviamente, a questão dos salários, afeta, obviamente, a questão dos benefícios, o modelo de trabalho é híbrido, é presencial, como é que está? O que está acontecendo no mercado? Tomar uma decisão da minha empresa, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado para eu poder ser competitivo. Então, é assim que vai funcionar. A gente vai ter um cronograma de mais ou menos 8 semanas, depende aí um pouco de como que a gente vai estabelecer prazo para envio das informações, a data do workshop. Então, a partir do momento ali que a gente marcar o workshop, no máximo em meio, 2 meses, a gente está entregando aí o resultado da pesquisa para vocês, tá? Aqui são alguns dos eventos que nós temos realizado, nós já fizemos esse projeto com algumas associações, com alguns sindicatos, e esperamos agora poder fazer um trabalho bem bacana para vocês aqui, que possa fazer diferença aí para a CERT. Basicamente, é isso. Eu gostaria só, se a gente tiver um tempinho, de mostrar a plataforma para vocês, porque aí vocês vão poder ter uma ideia mais concreta dos resultados que vocês vão ter na plataforma. Enquanto eu acesso aqui a plataforma, se vocês quiserem me falar, se houveram dúvidas, perguntas, enfim. Bacana, Eliana, perfeito. Uma super oportunidade para os nossos associados, então isso é muito bom, muito importante para nós. E eu quero abrir aqui para perguntas enquanto a Eliana abre a plataforma. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Se tiver muita concorrência, a gente vai pela sequência das mãozinhas, tá? Caso contrário, já pode abrir o microfone e falar. O pessoal tá tímido, Eliana. Só para Vamos fazer lá, uma gente. pesquisa aqui. Quem tem interesse, quem acha bacana fazer essa pesquisa de salarial, só dá um joinha aí pra gente. Aê, Adilson, obrigada. Rafaela Galdino, ótimo, obrigada. Quem mais? Adilson, Isabelle, legal, Vivian. Ó, estamos aqui, bacana. Eduardo, eu também, vou levantar aqui minha mãozinha também. Muito bom. Legal. Quanto maior o número de empresas participantes, melhor a qualidade da amostra. Então, Isso. assim, para vocês terem um resultado bacana, vocês precisam ter várias empresas participando.
É importante dizer que alguns não estão aqui participando, até me justificaram a ausência, mas tem outras empresas que querem participar também, empresas desde as menores até as com 150 ou mais funcionários, então isso é bem bacana. A Rafaela perguntou aqui, gostaria de saber se a gravação da reunião será disponível. A gente pode disponibilizar para quem está aqui dentro, sem problemas, e para alguns associados que pedirem, que justificaram sua ausência. Então, sem problemas, mas é só para circular entre os membros da associação mesmo. Tá joia, Rafaela? Selma, fica à vontade. Oi, Eliana, bom dia. Sobre cronograma, né? Não sei se é você ou a Gil, né? Nesse caso, o cronograma, quando vai começar, período para fazer esse preenchimento, quando que a gente vai ter acesso a essas informações? Porque eu já estou aqui pensando, né, que é bem trabalhoso, né? A gente vai ter que disponibilizar um tempo bacana para isso, para a gente poder encaixar, né, no nosso dia a dia, enfim, e para poder dar o ok se a gente consegue fazer dentro desse prazo mesmo. Tá, eu gostaria da gente já definir isso hoje. Então, assim, eu vou mostrar aqui a plataforma para vocês, para dar um incentivo a mais aí para vocês realmente querer participar, né, para ver a qualidade da informação que vocês vão ter. E aí, terminando isso aqui, a gente já pode falar tanto da questão da biblioteca de cargos, quanto da definição de porte de empresa, que é um critério que a gente precisa definir agora, e aí a gente já pode falar de cronograma, tá? Tudo bem? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, aqui como que é. Ó, essa é uma pesquisa que a gente acabou de entregar para o pessoal do Sinapro, o pessoal da área de publicidade e propaganda, tá? Nós tivemos lá 14 empresas participantes. Então, vocês vão ter acesso a essa plataforma. Quando vocês acessarem, vai acontecer isso aqui, vai aparecer para vocês só isso, né? Pesquisa de mercado. E aí, na pesquisa de mercado, vocês vão ter, quando vocês acessarem pela primeira vez, vocês vão ter acesso a essa aba aqui, coleta de dados. Vocês vão clicar aqui e vão preencher algumas informações de cadastro e vão poder baixar o template do coletor, que é uma planilha de Excel. Mas isso eu vou detalhar bem para vocês no workshop, tá? Quando a gente fizer o workshop com só as empresas que realmente vão participar e tudo mais. Baixando esse Excel, vocês vão ter um prazo para preencher as informações, que costuma ser em torno de 2 a 3 semanas, tá? Aí a gente vai definir aqui. Preenchendo o Excel, vocês vão voltar na plataforma, vão acessar essa mesma aba aqui e vão importar o arquivo. Então, uma vez vocês entram para fazer o download, preenche, depois entra de novo e importa. Feito isso, passado todo o prazo necessário para a gente fazer o tratamento dos dados, a higienização da base e tudo mais, quando a gente fizer a apresentação dos resultados, vocês vão ter acesso a essas outras abas aqui. Pesquisa demográfica. Então, para vocês, eu vou mostrar aqui um pouco do resultado da pesquisa do Sinapro. Como eu falei, a gente já fez com o Sindetur, já fez com a Abracorp, né, já fez com o Mercado de Turismo. Então, vai aparecer uma aba para vocês aqui, acerte. E aí vocês vão poder consultar. Aqui, ó, vai aparecer para vocês baixarem o relatório da pesquisa. Achar aqui para mostrar também o relatório para vocês já, tá? Uma vez que vocês acessarem aqui, vocês vão ter acesso a todas as informações aqui na tela da pesquisa. Olha, como eu falei para vocês, lá no Sinapro, a gente teve 14 empresas participantes, 1.809 colaboradores, né, 1.809 ocupantes como amostra, e 127 posições foram pesquisadas. Vocês vão saber de que regiões, né, do Brasil ou do estado, ali, conforme são as empresas participantes, vão ter acesso à informação do salário médio da pesquisa. Aqui é importante, quando você clica nesse izinho aqui,
você sabe exatamente quais informações compõem esse dado que você está vendo aqui. Então, nesse caso, a gente coloca o salário médio da pesquisa, excluindo cargos de diretores, presidentes, vice-presidentes, porque são cargos que desviam muito a amostra, né? Então, a gente traz essa informação. Ó, nesse segmento, o salário médio é de R$ 7.364 nessas 14 empresas pesquisadas. E aqui abaixo vem o quanto a sua empresa está acima ou abaixo desse número. Você vai saber qual o percentual de mulheres nas empresas, qual o percentual de mulheres na cadeira de liderança nessas empresas, percentual de turnover, de absenteísmo, quais são os principais programas de gestão aplicados por essas empresas, usados por essas empresas. Então, vamos lá, de 14, 9 tem política de remuneração, 11 tem avaliação de desempenho, 9 tem feedback estruturado, e assim por diante, para que você possa comparar também que tipo de programas aí você usa, você está implementando, quais aqueles que seus concorrentes estão usando, estão trabalhando, qual a sazonalidade de contratação, né, os meses de maior pico de contratação durante o ano, qual o formato de trabalho e a jornada de trabalho. Então, o formato de trabalho se é full home office, se é híbrido, se é remoto, enfim, né, quanto que cada empresa pratica, qual a jornada de trabalho, e, obviamente, aqui também quais os níveis funcionais que participaram da amostra. Então, você vai saber, olha, desses 1.809 posições, ou 1.809 ocupantes, nós tivemos ali 732, ou 40% da amostra, eram os cargos de nível de supervisão, outros de nível de analista, e assim por diante, né? Então, traz uma pirâmide aqui da participação dos cargos dentro da pesquisa para você. Vou mostrar o caderno de remuneração primeiro, e depois eu mostro a remuneração, né, a tela de remuneração. Então, aqui na parte de benefícios também, aqui é um mapa de calor, né, então ele mostra o tamanho aqui, a quantidade de empresas que usam esses benefícios. Então, das 14, 11 empresas praticam o auxílio creche, 10 delas o horário flexível, 10 delas o day off de aniversário, e assim por diante. Então, né, quais são os benefícios mais utilizados, quais são os benefícios menos utilizados, e às vezes vale a pena fazer uma revisão na política ali de benefício, outra sabe que benefício é uma coisa que atrai bastante. E aí, quando você desce, você tem não só a quantidade de empresas que fornece aquele benefício, mas para quem ela fornece. Então, sei lá, a gente teve aqui incentivo à educação. Das 14, só 3 empresas fornecem. 11 empresas não fornecem benefício à educação. Mas das 3 que fornecem, uma fornece apenas level, e as outras 2 fornecem para todos os colaboradores. Então, você pode explorar detalhadamente aqui como é que os benefícios são aplicados ali, para que níveis, para que cargos, benefício a benefício, né? E, por fim, você também tem os benefícios financeiros, né? Vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, qual que é a média do mercado, qual que é o mínimo ali que o mercado paga, qual que é o máximo que o mercado paga, e aí você vai ver também a quantidade de empresas, né? Então, qual das 14, 13 empresas informaram esse benefício, e dessas 13, a que paga menos de vale-refeição paga R$300, a que paga mais paga 1.160, e a média de mercado fica em 898. Então, os dados, eles são extremamente estratificados aqui para que você possa explorar essas informações dentro da pesquisa, tá? E, por fim, a tela da pesquisa de remuneração, né? Na pesquisa de remuneração, a gente tem tanto uma pesquisa que você pode fazer por famílias de cargos, então vamos supor, administração e finanças, né? Quando você clica aqui
Você tem todos os cargos que fizeram parte desta pesquisa da área de administração e finanças. Então, vamos supor que eu queira pesquisar aqui o cargo de analista financeiro, né? Eu vou clicar aqui, e aí ele vai me trazer diversos filtros. Claro que alguns desses filtros só estão disponíveis para os planos pagos, mas você, no plano gratuito, vai ter a informação da média de mercado, vai conseguir ver se é CLT, se é PJ, ou se são todos os cargos, os dois formatos, né? Vai conseguir ver por tamanho de empresa. Então, ó, quando eu clico só em empresas P, ele mostra aqui que a amostra é insuficiente. O que quer dizer isso? Para eu trazer o dado aqui para vocês, precisa ter pelo menos 3 empresas, no mínimo 3 empresas, compondo esse filtro aqui. Ou seja, eu preciso ter 3 empresas P que tenham o cargo de analista financeiro. Se eu não tiver 3 empresas P, vou pesquisar na M. Eu tenho 3 empresas M? Não tenho. Mas se eu pesquisar na G, muito provavelmente eu tenho. Então, eu tenho 3 empresas? Tenho. Aí ele vai mostrar aqui, ó, na verdade, é isso mesmo. Agora, se eu colocar todos, aí não são só 3, são 6. Percebeu? Aqui esse númerozinho. Então, você pode fazer o filtro conforme você quiser. E aí ele vai te trazer a informação também bastante detalhada. O que é o salário base? O 100% da faixa está aqui, os 80%, que é o que a gente costuma usar para contratação, né? E o 120%, que é quem já está há muito tempo na função. Então, ele te traz o salário base, ele te traz salário mais adicionais, salário mais variáveis. Para você saber o que compõe essa verba, é só clicar no izinho aqui, e aí você vai ter a informação do que compõe essa verba, né? Porque como a gente tem várias verbas que são pagas, é importante saber o que é salário base, o que é adicional, o que é variável para cargos, muitas vezes, da área comercial, que tem ali algum tipo de remuneração variável, o que é pago em dinheiro. E a gente tem tanto o pago quanto o alvo para algumas dessas verbas, né? Por quê? Porque, às vezes, dependendo do cargo, dependendo do modelo de remuneração da empresa, ela tem pagamento de bônus e tal, que é condicionado ali a atingimento de metas. E isso é o alvo. Então, às vezes, aquilo que eu paguei naquele ano é um valor, mas a pessoa tinha a possibilidade de ganhar mais do que isso, né? Então, a gente apura também essas informações, quanto que ele recebeu, mas quanto que é ali o nível de agressividade variável da empresa. E aparece também o mix de remuneração, né? Quanto do que eu estou pagando é salário fixo, quanto do que eu estou pagando é benefício, quanto do que eu estou pagando é salário variável para cada um desses cargos, né? Aqui é a data base sindical. Então, você pode pesquisar aqui por qualquer família de cargo que você queira, né? Então, vamos supor aqui, eu vou pesquisar a área de planejamento, né? É uma área importante das agências, né? Então, analista de planejamento. Vai aparecer para mim todas essas informações daquele cargo. Conforme você vai filtrando aqui os cargos, você vai tendo a informação de cargo por cargo, e você filtra, como eu falei, como você quiser. Eu quero ver só quem é CLT. Bom, CLT, eu tenho 4 empresas que têm 10 pessoas nesse cargo com essa média de remuneração. Ah, eu quero ver só quem é PJ. Ó, PJ tem 3 empresas, então não aparece a amostra. Mas se eu pego todas, tem 6. Isso que significa que tem 4 no PJ, tem 4 no CLT e 2 no PJ. Então, você pode fazer todos esses filtros. Isso aqui fica disponível para vocês por 30 dias, né, como eu falei, gratuitamente. Caso vocês queiram usufruir da plataforma por mais tempo, vocês também têm as opções aí dos modelos pagos. E, de qualquer forma, vocês têm acesso também ao relatório que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver onde está esse relatório.
Eliana, a Selma perguntou aqui, quais informações terão presentes no documento final para o plano gratuito? Acho que é o relatório que você vai mostrar, né? Isso mesmo. Esse Legal. relatório. Todas as informações, tá? Estão presentes no relatório. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um relatório que vai aparecer para vocês assim, então vai ter o resultado, né, aqui, de um raio-x, as mulheres no mercado, os indicadores de produtividade, porte das empresas. Vou mostrar aqui direitinho para vocês. Ó. É esse relatório, é um relatório bastante consistente. Vocês vão ver aqui, ó, todas as informações, quantas empresas participaram, número de colaboradores, questão da geografia, quantidade de posições, percentual lá de mulheres no cargo, indicadores de produtividade, turnover, sazonalidade da contratação, tudo comentado aqui, né, com comentários nossos, análises que a gente faz, nível hierárquico, os programas de gestão, a parte de benefícios, quais os benefícios mais oferecidos, né, o valor médio dos benefícios, o regime de trabalho, e por fim, aí a gente mostra também, né, a composição mix e as tabelas salariais. Aí a gente traz aqui o resultado, os cargos, né, como eu falei, quando tem menos de 3 empresas com aquele cargo, vai dar amostra insuficiente. Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho bacana da biblioteca de cargos, para que a gente possa ter ali o matching perfeito dos cargos. É importante a gente ter um bom número de empresas participantes, porque quanto maior o número de empresas, me dá mais empresas aqui em cada cargo. Porque se eu tiver menos que 3 empresas, eu não posso trazer informação para vocês, porque daí fica muito fácil de identificar, né? Se só tiver 2 empresas com aquela função, uma que o dado não fica muito consistente, e outra que fica fácil a identificação, tá? Então, aí a gente tem aqui, todos os cargos, se tiverem mais do que 3 empresas que têm aquele cargo, você vai ter aqui horário. Esse é o documento. E é isso, assim, não sei se ficou claro para vocês, se deu para ter uma ideia geral, enfim, ficou aberta para dúvidas aqui. Excelente, Eliana. Muito bacana a plataforma, muito bacana o relatório. Então, eu não sei se ficou claro para todos, é uma oportunidade com essa parceria com a Seller e a Cert para os nossos associados contribuir com essa pesquisa e não haverá custo inicialmente, né? Quem bastar os acessos de 30 dias, isso. Mas para quem gostar da plataforma e quiser, tem outras opções com descontos bem atrativos, que a Eliana está abrindo exclusivamente aqui para os nossos associados, então tem que aproveitar a oportunidade. E essa decisão, né, Eliana, não precisa ser de primeira. Vocês podem contribuir com os dados de vocês, é fundamental, e depois decidir, poxa, gostei muito, isso está me ajudando, levem isso em consideração, né? A tomada de decisão dos cargos e salários, um guia para vocês, poxa, eu estou no caminho certo, eu tenho que ajustar, eu estou perdendo pessoas, por que eu estou perdendo pessoas ali? Vai dar um cenário de como que está o mercado, né, e evitar com que haja aquele leilão, né, das pessoas irem mudando, falando que o outro paga mais, mas você sabe que na pesquisa, você não vai saber os detalhes, mas no macro, o que o colaborador está falando não é a real, né? Você tem uma baliza para dizer, não, olha, a média do mercado, estamos acima da média, ou a média do mercado é tanto e a gente está muito próximo da média. Então, vocês conseguem ter argumentação com os colaboradores do que está acontecendo com a empresa e como ela está num cenário macro, né? E até a pergunta que fizeram aqui, a gente consegue, vai ser uma pesquisa por região? Sim, os nossos associados são mais empresas P&M, né, e vai ser mais aqui para o interior. Dá para comparar com fora, mas não vai vir para cá, né? Talvez a Eliana tenha outras pesquisas para
só nos dar alguns parâmetros de associações mais da capital, mas nós aqui do interior teremos dados do interior. E isso é muito legal porque as plataformas online que a gente acessa, né, e verifica, normalmente a pesquisa salarial lá de São Paulo, das grandes capitais, e não retrata a nossa realidade. Né? E aí a gente vai puxar o salário lá da capital aqui para o interior, então não funciona tanto assim, pelo menos pelo que eu tenho visto, né, não agrada tanto. Então a participação dessa pesquisa salarial como colaboração dos seus dados, é importante dizer que tudo sigiloso, a CERT não vai ter acesso a nada, ninguém aqui vai conseguir rastrear nada de ninguém, é apenas a Seller, empresa especializada neste serviço, que vai ter informação, análise e o compartilhamento anonimizado de todos. Então, nem quem participou vocês vão conseguir ver, tá? Então, isso é bem importante, só o número total. Pessoal, mais vocês dúvidas, vão saber, considerações? Só uma coisa, Juliana, vocês vão saber quais empresas, então isso a gente revela, quais empresas. Então, vamos supor, tem 14 empresas. Que empresas são essas? Aí a gente revela. Isso. E só mais uma coisinha, Juliana, se você puder me permitir, claro. Eu queria só fazer uma propagandinha aqui, rápida, que assim, a nossa plataforma, você não tem acesso só à pesquisa salarial, nós fazemos o projeto de cargos e salários como um todo. E como eu falei, para as associações, a gente oferece o produto com condições super especiais. Então, aqui, você tem toda a possibilidade de fazer o seu projeto de cargos e salários inteiro. Você pode ter todas as suas descrições de cargo online. A gente usa inteligência artificial, então vamos supor, eu não tenho cargos e salários na minha empresa, eu preciso organizar isso, como que eu faço? Quer fazer isso rápido, fácil? Faz com a gente. Você vai poder fazer as descrições de cargo com o uso de inteligência artificial, vai te ajudar a acelerar o projeto. A gente tem uma metodologia de avaliação de cargos, em que você faz a pontuação dos cargos com uma metodologia própria nossa, que te permite ter a sua hierarquia de cargos muito bem definida dentro da empresa, te permite ter um equilíbrio interno, agrupar os cargos aqui por classes. Então, quais os cargos que estão na classe 22, quais os cargos que estão na classe 16, quais os cargos que estão na classe 4, e assim por diante. Você vai ter toda a hierarquia de cargos aqui dentro e vai te permitir também construir a sua tabela salarial. Você vai ter informações da pesquisa, para definir a sua estratégia salarial, você vai vir aqui escolher que mercado que você quer usar, e a gente tem sim um mercado geral, ele fica disponível para quem faz uso da plataforma. Aliás, para quem adquire a plataforma, ela tem acesso ao mercado geral e a todas as pesquisas segmentadas que a gente fizer, tá? E aí ela pode depois definir ali a competitividade externa dela e traçar a política salarial dela, criar todas as tabelas salariais dela dentro da plataforma. A plataforma tem muito mais, tá? Tem trilha de carreira, tem perfil comportamental, tem uma série de outras coisas que te ajudam a estruturar ali todo o seu projeto de cargos, salários e carreira dentro da plataforma, tá? Muito bom. Olha que bacana, pessoal. Uma oportunidade que vocês estão tendo de conhecer mais profundamente a plataforma e a opção de contratar a preços mais justos no mercado, né? E ter essa proximidade com a Eliana, então, fundadora, né, Eliana? E junto com os seus sócios. Então, é super bacana essa oportunidade que a gente está trazendo para vocês. Pessoal, mais dúvidas, contribuições, sugestões, fiquem à vontade. Senão a gente já pode analisar aqui, creio eu que 100% de adesão na colaboração dos dados, né, na participação, e aí a gente precisa pensar na agenda, né? Bárbara, fica à vontade. Uma dúvida rapidinho, bom dia pessoal. Eliana, sobre a divulgação das empresas, então você divulga quais empresas participaram do processo, né, de pesquisa, mas só para eu entender certinho, não divulga qual empresa tem aquele salário, isso não? Não divulga, não. Sim, tá?
A divulgação das empresas que eu falo é assim, ó, vou projetar aqui para você ver. Dentro do relatório que a gente falou, que a gente entrega, né? Peraí, cadê? Gente, esse relatório some de vez em aqui. Vai aparecer uma página aqui, ó, que vai falar quais as empresas participaram. Então, eu sei que essas empresas compõem aquela amostra, compõem aquele dado, mas eu não consigo saber de qual empresa é aquele dado. Eu só sei que aquele salário médio de 7.364 é o resultado do salário médio de todas essas empresas aqui que participaram da amostra, tá? Joia, combinado. Sim, existe a simulação, como eu mostrei lá, quando você filtra, você consegue identificar, ó, para o cargo de analista financeiro, quantas empresas contratam esse cargo como CLT? 4 empresas contratam como CLT. Quantas contratam como PJ? 2 contratam como PJ. Aí, quando eu coloco todos, eu vejo a média salarial, tanto do CLT quanto do PJ somado, e se tiver mais de 3 em qualquer um desses formatos, eu consigo ver tanto a média só CLT, quanto a média só PJ. Se tiver menos que 3, eu não consigo ver a média separada, só consigo ver a média ali somada, né? Não, no relatório final não é separado CLT e PJ. No relatório final é só a média, né? Média ali. Aí essas informações mais detalhadas você tem se você assinar o plano de 120 dias lá, ou dentro dos 30 dias, consultando a plataforma, né? Se você assina o plano de 120 dias, você também recebe uma tabela em Excel, com todos os percentis, que te facilita depois o seu trabalho de comparação com a sua amostra, né? Então, claro, no plano pago você tem algumas facilidades a mais, tá? Se não tivermos mais dúvidas, Juliana, a gente poderia falar primeiro do critério de PMG, depois da biblioteca de cargos e daí do cronograma. Sim, eu acho que, por enquanto, sem dúvidas, né? E como que você gostaria que a gente seguisse? Então, assim, olha, eu não sei qual o porte das empresas que vão participar. A gente tem um critério para a PMG que vai mais ou menos da seguinte forma, por número de colaboradores. Pode ser por número de colaboradores, pode ser por faturamento da empresa. A maioria das empresas não gosta de revelar o faturamento, então a gente acaba indo pelo número de colaboradores. Então a gente tem a opção de até 40 colaboradores considerar a empresa P, de 41 a 150 considerar a empresa M e acima de 150 considerar a empresa G. Só que daí a gente, talvez você tenha uma sensibilidade maior para me falar sobre isso, se esse critério faz sentido para esse grupo de empresas aqui. Porque pode ser que os números mudem um pouquinho. Então, por exemplo, empresa P pode ser até 40, empresa M pode ser de 40 a 100, empresa G pode ser acima de 100. Certo. O que eu gostaria de sugerir? Como tem mais pessoas que vão participar, não só essas que estão aqui, creio eu que o volume vai aumentar consideravelmente. A gente pode criar um formulário a qual a gente tem faixas, né? Tem até tantos colaboradores, o pessoal preenche e aí, se quiser por faturamento depois, senão vai ser opcional. E te passa, Eliana, para a gente criar esses critérios de uma forma mais justa, porque eu creio que teremos muitas P's, mas talvez até PP. Então, acho que a gente pode até criar deixar um critério de P bem menor, né? Menos de 40, por exemplo, e criando mais partições. Porque temos empresas, eu creio que aqui presentes até, que excedem 150.
Então, a gente precisa pensar de uma forma bem justa para também não ficar tendo dados que não são exibidos, né, diluindo muito, ou também deixando muito macro. Essa é a minha preocupação. Se tiver tudo bem para você, Eliana, a gente faz esse formulário, os participantes aqui preenchem e a gente volta em você sugerindo as faixas. Né? Discute com você, na verdade, a sua experiência vai ser fundamental para isso. Claro, acho ótimo e você tem toda a razão, né? Se a gente dilui muito, a gente vai diminuindo a quantidade de cargos e aí nos filtros ali acaba não sendo bacana. Então, eu gosto da ideia, só vou pedir para vocês, assim, façam um formulário, enfim, e deem um prazo bem curtinho aí para as pessoas responderem, né? Façam a cobrança, e aí quando vocês me devolverem, a gente alinha junto esse critério. Tá? Sim, a Mariana e a Larissa vão estar bem próximo deles para acompanhar. Legal, Isabelle. Obrigada. Acho que é legal muito dessa forma. Muito bom. Sobre a biblioteca de cargos. Uhum. Desculpa, eu te interrompi, pode Não, falar. é isso mesmo que eu ia te perguntar. Tá. Sobre a biblioteca de cargos. Então, assim, o que seria importante para a gente? Saber quais são os cargos que são mais relevantes para vocês. Então, uma forma que a gente tem de fazer é assim, se cada empresa puder mandar para vocês, ou para nós, né, ou se mandar para vocês e vocês nos enviam, a sua lista de cargos, só a lista de cargos, uma relação com todos os cargos que você tem na sua empresa. O que a gente vai fazer? A gente vai consolidar essa lista. Com a nossa tecnologia, a gente vai criar as descrições de cargo para vocês validarem. Então, o que faz um, sei lá, desenvolvedor full stack, um desenvolvedor back stack, sei lá, né? Eu não conheço muitos cargos da área de... Então, o que faz? A gente vai criar essa biblioteca, vai mandar para vocês vão validar. E aí é essa biblioteca que vocês vão usar depois para fazer a comparação dos cargos. Sim. Eu penso em colocar nesse formulário já os que a gente já sabe que é muito comum entre todos. Tá bom. E abrir para as pessoas contribuírem com outros cargos que elas gostariam, né? Que é fundamental, porque cada uma carrega um modelo de negócio aqui, né? Embora todas tenham base tecnológica, linguagem também, boa, Isabelle. É importante a gente ter uma ideia, né, do core de cada uma, e aí a gente precisa saber. Às vezes, eu não quero saber só de programador back-end, eu preciso do programador back-end Java. Aí o programador, banco de dados Oracle, não é qualquer banco de dados. Então, isso realmente precisa de um filtro maior. É claro que a gente tem que tomar cuidado também da grande amplitude e da micro amplitude, que se for o caso, também não vai poder exibir os dados. Mas eu acho que essa acurácia, né, que a equipe da Eliana vai fazer, vai ser importante. Então, a gente conta com a contribuição de vocês preenchendo esses dados, para que a gente... Exatamente, Isabelle, muda muito o salário, dependendo da linguagem. Então, a gente monta esse formulário e dá a oportunidade de vocês nos colocarem quais são os cargos. Copiar lá no Excel, que provavelmente vocês têm, e mandar para a gente quais são os cargos importantes para vocês. É muito simples, é coisa de... Não é formulário. Eu tenho condição de pôr aquele formulário que leva 10 minutos, mas a ideia é montar aquele formulário junto com a Larissa e a Mariana, um formulário que vocês preenchem em menos de 1 minuto, ou seja, ali um minutinho que tem de respiro, tomando café, você já preenche. Então, mas para que a gente tenha dados valiosos, é 1 minuto muito bem investido. Muito bem investido. Ótimo. Isso mesmo, Selma. Boa, vou pôr algumas sugestões das que a gente já conhece mais comuns, mas vocês podem colocar, por exemplo, Delphi, tem muita gente ainda com Delphi, Java tem muito com Java, Angular, e assim vai. Eu vou pôr algumas mais conhecidas lá, e aí depois a gente faz
a gente não, a equipe da Eliana faz uma acurácia de todos esses dados para não ter o risco de não vermos esses dados depois, né? De ser muito amplo. Então, talvez as linguagens menos procuradas consolidar em outras para não sumir com essa informação, né? Não ser visível por nós. Então, só isso. Bárbara, fica à vontade. Só mais uma dúvida. Aqui na Becinha eu já criei a tabela de salário da equipe dividido nos níveis, né? Então, além dos cargos, a gente tem júnior, pleno, sênior. Ótimo. E para estágio também. Então, a dúvida é, quando, não sei se vai estar no workshop, se é o momento de falar agora, por causa dessa pesquisa, qual informação eu passo para vocês? A gente vai ter isso separado, porque eu não sei se é um padrão das empresas, ou se eu devo passar um valor médio desses cargos quando eu for preencher a planilha. No workshop a gente vai falar disso, input e output, né? Então, tudo que entra, sai. Se vocês tiverem um número de empresas que fornecem informação por júnior, pleno e sênior, a gente vai dividir por júnior, pleno e sênior. Se não tiver, a gente vai consolidar e vai te dar lá o salário médio daquele desenvolvedor, tá? A gente faz, e aí no plano pago, você tem as classes. Então, por exemplo, se você me informou o salário do júnior, do pleno e do sênior, eu vou ter as classes salariais. Então, vamos supor, o júnior vai estar mais ou menos na classe 11, 12, o pleno vai estar na 12, 13, o sênior vai estar na 14, 15. Então, no plano pago, você consegue fazer bem melhor essa divisão, mesmo que as pessoas não informem júnior, pleno e sênior, mas a gente consegue te dar uma ideia dessa informação bem certa ali, tá? Agora, já no plano gratuito, se a gente não tiver um bom número de empresas que informe júnior, pleno e sênior, você só vai ver a média daí, entendeu? Eu creio que a maioria tenha, até as menores tenha júnior, pleno e sênior, mas é uma questão da gente também avaliar. Mas, Bárbara, eu acho que é legal. Você põe um macro nessa pesquisa, nesse formulário, né, que a gente vai levar, e depois no workshop aí você pode fornecer para a equipe os detalhes, né? Mas eu vou orientar, inclusive, pedir para a equipe aqui criar o formulário com esse lembrete de classificar o júnior, pleno e sênior. No caso aqui eu tenho 4 níveis, né, mas eu vou tentar manter os 3 que são padrões. Selma, fica à vontade. Era isso que eu ia perguntar, se esse primeiro Excel só com os nomes dos cargos, a gente já coloca o júnior, pleno e sênior, ou não, só o nome do cargo? Já coloca, tá. Já. Bacana. Mais dúvidas, pessoal? Eliana, qual que era o terceiro ponto? O terceiro ponto é a gente marcar a data do workshop, que daí seria para a gente já ter a biblioteca de cargos, né? Porque daí no workshop a gente vai explicar a biblioteca de cargos e explicar o coletor, né? Sim. Então, é uma data que a gente precisaria definir. Aí eu não sei se vocês preferem primeiro fazer esse trabalho aí da pesquisa do porte e da biblioteca de cargos, e depois voltar para a gente com uma sugestão de data aí do workshop. Perfeito, eu concordo, eu acho que é melhor a gente fazer a pesquisa, e lá na pesquisa eu já ponho opções de data. Se você tiver uma agenda para passar para a Mariana ou a Larissa, lá, Tá. Mês de abril, a nossa agenda já está cheia. Não, já foi. Eu vou também sair de férias uns dias aqui, então teria que ser para maio mesmo. Joia. Aí é só passar para a Mariana, por gentileza, suas opções de agenda, que a gente coloca como pesquisa para eles já travarem, né? Já coloca algumas opções lá e a gente já trava esse período. Tá ótimo. Tá, perfeito. Deixa eu ver. Muitos feriados. Nossa, abril. Teve ainda feriado específico em Marília, né, para ajudar.
Então, realmente está muito feriado. Bom, Eliana, eu tenho que agradecer muito a sua contribuição, as suas falas. Quero agradecer também a participação de todos vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode ficar à vontade de aproveitar o momento. Se não, podem também, se a Eliana permitir, a gente compartilha o contato dela para vocês tirarem dúvida diretamente, tá? A Mariana e a Larissa, ela pode compartilhar os dados para que vocês entendam um pouquinho mais da plataforma, vai que vocês estão no momento, né, de criar cargos, salários, estruturação de tudo dentro da empresa, quem sabe é o momento de vocês entenderem o avanço da plataforma, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tenham um excelente dia. Eliana, tudo de bom para você e a gente volta a falar em breve, tá bom? Eu que agradeço. Estou deixando o meu e-mail aí, caso alguém queira entrar em contato, está aí no chat para vocês, tá bom? Eu vou pedir para todo mundo que puder, é claro, abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho aqui. E anotem o e-mail da Eliana aqui, por gentileza. Eu vou virar para ficar de frente para a câmera. Só um minutinho, pessoal, que eu estou tentando abrir todo mundo, não estou conseguindo. Ué, por que não está abrindo? Quer que eu tire aqui, Mário? Ai, Gil, se você puder, não estou conseguindo abrir todas as quadradinhos. Deixa eu ver, peraí, vou pegar o captura aqui. Eu aviso para todo mundo sorrir, só mais um minutinho. Essa questão do remoto, né? Um grupo de TI não pode reclamar, porque se não fosse remoto, a gente não viabilizava esse projeto. Exatamente. Não, ixi, eu sou da área de TI, não posso reclamar do remoto, não. Gente, todo mundo sorrindo. Deixa eu ver se saímos bem. Ficou ótimo. Eu saí meio vesguinha, mas tá bom. Eu vou tirar mais uma só por garantia, para ver se ninguém piscou. A Selma piscou. Vou tirar mais tá variando. Ó, todo mundo sorrindo. Gil, depois você vai avisar a gente quando mandar a planilha, essa questão das datas, né? Lá no grupo. Isso, isso. A gente, tem alguém aqui que não está na nossa comunidade de RH? Se não tiver, eu vou pedir para Mariana, colar aqui para a gente. Eu acho que eu não estou. Que aí é legal vocês participarem da nossa comunidade. Lá, a gente não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, é só coisas relevantes, eventos que têm impacto da área de RH, tá? É esse que você mandou o link hoje cedo, né, Mari? O link da intenção eu mandei hoje cedo. O link do WhatsApp eu mandei aqui no chat. Isso. O link que eu mandei no grupo é o link para quem tem intenção de participar. E aí já preenche o formulário, aí eu já sei que tem interesse e já mando o vídeo da gravação de hoje. Bacana. Assim fica mais fácil as nossas comunicações, até para você. Quando sair o formulário que a gente vai preparar, a gente já aprova vocês, tá? Que como depende. Deixa eu ver aqui que eu já aprovo. Pronto, já aprovei as pessoas que pediram, mas surgindo mais eu vou aprovando, ou eu, ou as meninas aqui da equipe, tá bom? Pessoal, eu espero a gente montar esse formulário até segunda-feira no máximo, tá no grupo, acho que sexta ou segunda a gente já manda no grupo, e nós, sábado, é importante dizer, sábado nós temos um outro evento, esse evento vai ser presencial, falando sobre as tendências tecnológicas, podem convidar os colaboradores de vocês e vocês mesmos, tecnologia não para negócios, para produtos, vai falar sobre bastante tema ali, IA para saúde, IA para as mais diversas frentes, né, o agro também,
Então, se alguém tiver interesse em participar ou compartilhar com seus colaboradores, nós temos o link de inscrição também, pelo Simpla. A gente já está com 100 inscritos, então as vagas estão acabando. Vai ser aqui no Tecnimar, a Mariana colocou aqui para a gente, tá? Se vocês quiserem divulgar para a equipe de vocês, tendências e inovação. Então, é uma oportunidade também que a CERT está trazendo para vocês, um palestrante especializado na área de IA, bem renomado. Então, aproveitem aqui esse monte de oportunidades que estamos trabalhando em prol dos nossos associados. Gente, muito obrigada novamente pela participação. Conto com a participação de vocês aí no preenchimento dos dados dentro do prazo, tá bom? Eliana, obrigada por tudo. Obrigada. Bom Tchau, trabalho tchau, para gente. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Caramba.